Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Primeiramente, agradeço, senador Exalci, e a todos os integrantes aí da comissão por esse momento e essa oportunidade. Eu vou compartilhar aqui um material e eu vou tentar ser de forma bem objetiva para não forçar. Só um minuto aqui, deixa eu só colocar. Pronto, vocês estão visualizando? Tudo certo, presidente? Ok. Certo. Primeiramente, bom dia, meu nome é Mendel, eu falo em nome da Câmara Brasil-Ásia e também vou falar alguns pontos aqui que a Federação Nacional dos Operadores Portuários tem interesse, tá, pessoal? Eu vou tentar focar, eu fiz uma tabela aqui comparativa para a gente ser mais objetivo, explicando um pouco de como esses regimes eles vão ficar, como eles estão atualmente e como eles devem ficar de acordo com o PL 68, tá? Eu vou focar em especial no Repetro, Reporto Rede, nas ZPS e nos bens de capital. Todos esses regimes aduaneiros especiais, eles tendem a incentivar, né, a aquisição de produtos importados e produtos nacionais para posterior exportação ou mesmo para produção interna no Brasil. O que eles se assemelham todos, que estão previstos no PL 68, tanto o Repetro, quanto o Reporto, quanto o Rede, é esse incentivo ao processo do setor industrial, do setor de infraestrutura brasileiro. Tanto o Repetro, ele é voltado para a importação de bens para atividades de petróleo e gás. O Reporto, ele é voltado para a modernização de infraestrutura portuária e ferroviária. O Rede, ele é voltado especificamente para a execução de projetos de infraestrutura, e aí a gente está falando de energia, saneamento e outros bens específicos, né? Atualmente, a nossa legislação atual que trata sobre esses temas, eles estão em legislações esparsas, tanto em leis complementares quanto em instruções normativas da Receita Federal. Atualmente, pessoal, quando a gente faz uma análise do cenário como está atualmente, como ele se dará, a gente vê, de certa forma, uma série de benefícios e uma série de incentivos econômicos no decorrer do tempo, né? A preocupação maior desses setores é o período de transição desses processos, em especial porque a gente vai estar tratando sobre um benefício fiscal que ele tende a finalizar, e o setor ele tende a criar um pouco de insegurança e incertezas quanto a esse prazo final, né? Se a gente observar, por exemplo, como funciona atualmente, o Repetro, o Reporto, ele é via restituição por compensação de tributos pago na importação de bens para essas atividades de petróleo e gás. Como se dará essa situação no PL 68? Vai haver essa suspensão de tributos com uma conversão de alíquota a zero por um período determinado. A gente tem o Repetro e o Reporto, que é 5 anos. O Rede, eu achei bastante prudente ter colocado que a manutenção da suspensão dos tributos é até a conclusão do projeto com a conversão para alíquota zero, que essa é uma das críticas que eu faço, que em relação ao Reporto e o Repetro deveria ser mantido nessa mesma estrutura, não um período anual, mas um período de conclusão de projetos, de setores de infraestrutura, que daria uma facilidade e uma clareza maior nesses projetos que envolvem, que são incluídos tanto o Reporto quanto o Repetro. E a gente tem essa parte das EPS, né? Essas EPS, elas incentivam em especial essa parte de exportação. Claramente, você tem que ter uma quantidade X, né, de faturamento para poder estar exportando, para poder ser enquadrado nessas zonas de processamento de exportação, que o PL 68 ali ele está prevendo a mesma margem de 70%. E os bens de capital, certamente ele traz esse tipo de incentivo porque ele mantém, né, essa situação. Antes, a forma de você utilizar esses bens de capital para amortizar a questão de RPJ, CSL, PIS e COFINS era no ativo imobilizado, e com essa nova redação do PL 68, ele mantém essa suspensão dos tributos com conversão para alíquota zero após os 5 anos de utilização. Quando a gente faz uma melhoria, quando a gente faz uma análise das melhorias, a gente percebe que, em especial, o Repetro, essa questão da alíquota zero após os 5 anos, né? Eles supostamente já estão prevendo uma simplificação de processos. No Reporto, a gente vê essa prorrogação até 2028 e trata especificamente sobre essa tentativa de simplificação na habilitação. Aqui, já no Reporto, eu falo em nome da coalizão aí portuária e aeroportuária,
que existem duas emendas, a 490 e a 491, que prevê a extensão dessa prorrogação até 2032, e ele abrange um pouco a cadeia de importação desse processo do reporto, tá? A crítica que o setor faz é da possibilidade de extensão da inclusão desse benefício do reporto em toda a cadeia portuária até a finalização desses projetos portuários ou ferroviários. O REID é a melhoria que ela traz essa maior clareza nas regras de conversão da suspensão, mas as pioras, quando a gente pega todos os setores e pega principalmente os relacionamentos internacionais que a gente tem com o mundo asiático, a gente percebe que é de forma unânime a situação dessa insegurança jurídica quanto à aplicação futura e também essa complexidade na tentativa de se conseguir esses benefícios, esses regimes aduaneiros especiais. Atualmente, a gente trabalha em todos esses setores, tá, pessoal? A gente já trabalha há muitos anos na inclusão desses benefícios de Repetro, Reporto, REID, e, sinceramente, é uma dificuldade hercúlea até você conseguir esse benefício, esse regime aduaneiro especial. Então, a maior crítica que o setor faz é de por que não, a partir desse PL 68, a gente trabalhar com simplificações maiores, né? Porque acaba que só as grandes corporações ou as grandes empresas acabam conseguindo se enquadrar nesse tipo de benefício por conta do excesso de regras. Então, por que não trabalhar em cima desse PL 68 numa tentativa de facilitar um pouco, de desburocratizar e seguir a essência da reforma tributária? Porque a manutenção desses regimes aduaneiros especiais no PL 68, como está atualmente, ele acaba não trazendo o processo basilar da reforma tributária, que é essa simplificação tributária. E se a gente simplesmente manter esses regimes, mas não trazer processos de simplificação, a gente ainda continua trazendo esse tipo de regime especial aduaneiro só para uma classe muito pequena de empresas, né? Então, essa é uma crítica que se faz. E uma outra crítica que se faz também, pessoal, é porque até então, Repetro, Reporto, REID, ele sempre tratava das tributações federais. Com o PL 68, existe a inclusão tanto de um CBS, que é um tributo federal, quanto de um IBS, que é um tributo estadual. O problema maior é porque a gente acaba não tendo uma certeza de como os estados lidarão com essa situação, porque para que haja a implementação e desses benefícios, a extensão para os IBS, a gente tem que entender que os estados eles vão ter que concordar de alguma maneira, né? E como vai haver essa concordância? Por meio de outras leis ordinárias, os estados, para eles concordarem com essa suspensão e transformação de alíquota zero da questão do IBS, isso aí não fere um pouco a competência dos estados e municípios em gerir o seu próprio tributo? Porque o IBS ele é um conglomerado tanto do ICMS quanto do ISS. Então, são dúvidas que o setor fica em relação ao tema, por a gente não saber de forma clara como esses benefícios fiscais tratarão, como é que eles serão lidados daqui para frente, tá certo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, porque saiu a tela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok, tá muito bom. Tá. Pessoal, essa crítica é a questão do reporto, principalmente as emendas constitucionais 490 e 491. Eu acredito que o PL 68 ele poderia ser um pouco mais esmiuçado quanto a esse detalhe sobre essa competência federativa entre os estados e a União. Ali na Lei Complementar 68 prevê essa suspensão do CBS, ou seja, mantendo como sempre foi a questão dos regimes aduaneiros a tributos federais, mas o tributo estadual traz um pouco estranheza essa questão de suspensão e conversão de alíquota zero, porque para que isso funcione na prática, os estados eles vão ter que chancelar esse tema de alguma maneira. Eles vão fazer o quê? Replicar a lei federal, a lei complementar por meio de lei ordinária? Será que vai ter que ser feito um trabalho entre cada um dos estados para a concordância dessas suspensões, desses regimes aduaneiros especiais ou dessas EPS? Ou vai ter que ser tido uma discussão no Poder Judiciário a nível de STF para entender se, de fato, essas suspensões serão estendidas ao CBS ou não. 15 segundos. Bom, pessoal, de forma bem objetiva, eu preparei um material um pouco mais robusto, mas como o tempo ele é curto e muita gente já expôs aí boa parte do que eu gostaria de falar,
Eu encerro agradecendo, em especial ao senador Isalci e por toda a casa por esse convite, e agradeço imensamente por estar podendo enriquecer esse debate.